dia 28/3, a Lua chega em sua fase quarto crescente no signo de Câncer, trazendo empatia, sensibilidade e a necessidade de acolhimento daquilo que a gente sente. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender sobre mais essa fase dessa lunação. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E lembrando que a gente está agora no quarto crescente, né? Então veja o vídeo da lunação para entender melhor as energias que a gente está atuando aí nesse momento. A Lua em Câncer, né? Primeiro que é o signo que ela rege, então ela está no seu domicílio, é uma energia que ela domina. Câncer é um signo do elemento água, né? O primeiro ali, o que inicia o elemento água, então traz empatia, sensibilidade, a subjetividade. E a Lua também vem com os temas mais femininos, né? Da intuição, da criatividade, desses aspectos mais carinhosos. O Câncer representa a mãe também, né? Chamado de grande mãe. E a Lua tem a energia que representa não só o nosso emocional, mas também como o lado materno. Então, quando está passando por Câncer, ela reforça todas essas energias, né? Ela precisa se sentir segura, porque o Câncer busca muita aceitação naqueles com quem ele convive, né? Nos seus cupinchas, como eu chamo, nos familiares, mas não necessariamente na família onde a gente nasceu, mas aqueles que a gente abraça, né? Traz para debaixo das nossas asas e protege e chama de família. Então é nesse sentido, não necessariamente são os nossos parentes, mas aqueles com quem a gente escolhe para estar do nosso lado de verdade. E aí ele é protetor, ele é possessivo, é um signo de uma certa passionalidade, porque precisa proteger e nutrir para que algo cresça, para que algo se desenvolva. Então, quando a gente tem uma mãe Câncer, né, ou uma mãe com o signo de Câncer muito forte, ela é assim muito protetora, muito possessiva, né, porque ela quer garantir ali, proteger de todas as formas o crescimento. Tudo isso vai formar uma quadratura com o Sol que está em Áries. Então, lembrando de novo, desde o ingresso lá no dia 20 de março, a gente está mais focado nas nossas vontades, na nossa personalidade, no nosso individual. Claro que a gente está vendo problemas de individualismos, né? De pessoas que querem porque querem massacrar o outro para impor a vontade. Isso não é ser individual, vou lembrar de novo. O individual que eu falo aqui é quando a gente olha para o nosso interior, reconhece a nossa essência, mas a partir daí a gente consegue ter uma visão coletiva, a gente se percebe como parte de algo muito maior, de algo que transcende, né, o limite de cada um, que é o coletivo, que é a humanidade. Agora, não adianta também enfiar o coletivo goela abaixo, desprezando todas as individualidades, todas as características diversas e únicas, sejam elas quais forem. Eu falei muito disso no momento do ingresso e aqui vale reforçar, porque o Câncer, a Lua em Câncer, ela vai precisar do apoio daqueles com quem ela convive, dessa galera e desses familiares que ela escolheu. E quando ela não consegue, muitas vezes ela vai se sentir insegura, não vai realizar aquilo que precisa porque sente que não tem a base necessária. O Câncer fala muito das tradições. Então, se nós buscamos uma individualidade que não está de acordo com a norma vigente, com o que é visto como tradição, como correto, esse papo todo aí que vocês já conhecem, né? Ah, tem que ser assim porque sempre foi assim e etc. Tudo isso vai vir numa tensão emocional para que a gente continue desenvolvendo nesse período aí de quarto crescente. Então a gente tem que olhar para os nossos projetos, tem que olhar para os nossos objetivos. Lembrando que quando eu falo projetos, eu não estou falando só de coisas materiais, mas daquilo também que é importante para nós, para que a gente desenvolva legal e continue, né? É o momento de firmar o curso. Aí a Lua quarto crescente é quando a gente vê uma das metades da Lua iluminada. Isso significa que já atingiu o quarto crescente. Mas desde a Lua nova, observem a Lua no céu, gente. Vocês vão ver que há uma mudança. Do momento da Lua nova, ela não vai ficar com a metade iluminada imediato.
há uma progressão, há um ritmo em andamento e ali estão as fases intermediárias que eu tanto falo aqui para vocês. Mas para isso a gente precisa prestar atenção, olhar para o céu, né? Olhar a lua no céu e ver que fase que ela tá. Na folhinha vai estar lá, nova até o quarto crescente, mas não é. Ela já está crescendo 2 dias depois que teve ali o aspecto exato da fase nova. Então vamos observar. É um momento também que começa a agitação dos líquidos, né? Os líquidos começam a subir no geral, as marés, as seivas, tudo isso começa a entrar em ebulição para chegar ao auge na lua cheia. E a fase quarto crescente, vamos relembrar aqui rapidinho, porque eu sempre falo, eu gosto de pontuar, ela favorece o corte de cabelo quando a gente está visando o crescimento, né? Então, a ideia do crescente é realmente isso, é uma tensão para que continue desenvolvendo. Então, por isso que tem ali um senso de proteção, né, do signo de Câncer. E essa lunação é uma lunação que está marcada principalmente nos signos iniciadores da astrologia, como eu já falei antes, porque ela aconteceu no signo de Áries e vai continuar Câncer, Libra e Capricórnio. Então, são esses os signos que iniciam elementos na roda zodiacal e também iniciam estações, né, climáticas, mudanças climáticas, mudança do eixo da Terra, para que a gente se oriente a partir daí. Então é muito importante essa lunação em Áries, e é a primeira lunação do ano, né, após o ano novo astrológico, essa é a primeira lua nova. Então muita energia continuando aí pra gente. Aí favorece tudo aquilo que a gente quer que se desenvolva, tudo aquilo que a gente quer que cresça. Então colocar a energia nisso depende da gente firmar o curso, né? A partir de agora a gente pode divulgar os projetos que estão em andamento. Durante a lua nova a gente não podia, né? Porque ainda não tem ali, é como se fosse uma coisa embrionária que ainda está sendo gestada. A lua tem muita relação com o ciclo de gestação, então algo que está sendo gestado ainda, mas a partir de agora a gente já pode divulgar, né? Dependendo aí da etapa, né, do que a gente estava trabalhando, a gente já pode fazer essa divulgação. Então favorece lançamentos, né, de tudo que for necessário lançar. Tá aqui uma boa lua para começar, desde que a gente considere também os potenciais de Câncer, né? Então, se a mensagem está de acordo com o que eu falei do signo de Câncer, é uma boa lua para iniciar, então tá tudo certo. É aproveitar esse potencial ou dar aí, né, fazer os retoques necessários. Durante essa fase não é tão favorável perda de peso, né, dietas, porque como eu falei, os líquidos começam a subir, então traz à tona aquela sensação de inchaço que eu já falei aqui outras vezes. Finalizações e encerramentos. Então, vamos pensar que se é para o crescimento e eu começo dou início ali a finalizar qualquer assunto, vamos supor que seja um relacionamento, isso tende a se estender mais, né? Porque a energia está para crescer. Então, ali inicia um processo que muitas vezes, se fosse lá no quarto minguante, seria mais fácil de fazer ali o corte, né? A finalização. Mas como está na lua crescente, isso vai render um pouco mais. E é como eu falo lá na lua quarto minguante. Não é que não pode ser finalizado, mas que requer um pouco mais de energia, requer um pouco mais de empenho nesse sentido de lidar com essa força crescente. Então pode aí discussões, argumentos, lembrar que é uma tensão, então a gente já fica emocionalmente agitado. Então traz tudo isso porque a gente precisa considerar para essa finalização. Então por isso que não é tão recomendado finalizar no quarto crescente. E como a gente precisa de firmeza de curso, né? O que eu determinei na lua nova eu devo manter para que eu tenha, né, o resultado na lua cheia em diante, é preciso ter metas e objetivos muito bem definidos, porque não adianta, no momento é uma tensão, então tem todo o que emocional que eu falei lá no início, mas é uma tensão que pode colocar em dúvida aí o processo que a gente está fazendo. Então é necessário ter uma firmeza e seguir a partir daí. Vamos dar uma olhada na mandala e quais são os outros potenciais que a gente precisa considerar para continuar desenvolvendo nesta lunação. Seguindo então para o quarto crescente desta lunação, né, acontecendo dia 28 de março às 23h32 do horário de Brasília. Sol a 8 graus de Áries, Lua a 8 graus de Câncer, formando quadratura crescente, que é o aspecto astrológico que marca a fase de quarto crescente. E aqui, né, vocês vão até rir, mas o Sol finalmente já se distanciou o suficiente do Netuno
Então, a partir daqui, a gente já não tem mais aquelas influências, né, de miragens, ilusões e confusões, então vamos deixar esse assunto de lado. Mas continuam a quadratura com Marte, né? E o Marte aqui fazendo conjunção com a Lua. Então, e a Lua passando em Câncer agora, né? Então, lá na Lua Nova, a gente viu que o Marte estava quadrando a Sol e Lua em Áries, agora a Lua e Marte quadram o Sol. Lua e Marte em Câncer quadram o Sol em Áries. Aí é o seguinte, né? O impulso ali muitas vezes para agir em relação àquilo que a gente sente, que é das nossas necessidades, nossos apegos emocionais, que muitas vezes pode bater de frente, né? Desafiar, é uma tensão no caso, né? Então é um incômodo aí que a gente precisa para manter o curso, né, para continuar desenvolvendo os objetivos. Então a energia de Áries ainda sendo irradiada pelo Sol, né, para quem não viu ainda, veja o vídeo do ingresso para saber melhor sobre essa energia. E aqui, Lua em Câncer, no seu domicílio, encontrando Marte, que está lá a passeio. Né? Então, Marte, que já está nessa posição incômoda, é reforçado por essa força feminina, sensível, né, intuitiva da Lua, subjetiva. Então o Marte fica um pouco mais deslocado, isso pode causar um incômodo aí para a questão daquilo que a gente precisa realizar. O emocional, né, precisa ser bem trabalhado durante esse período, durante toda essa alunação, mas também a partir de agora. Então, a motivação, muitas vezes, que a forma de agir ali. Então, se eu estou agindo, né, se eu estou tomando atitude para alcançar meus objetivos e o emocional balança por qualquer motivo, ou fica muito focado naquilo que precisa para se sentir aceito, para ter as necessidades emocionais atendidas, ou, né, focado ali muito em proteger os outros, né? A Lua aparece aqui nessa mandala, na casa 7, então o foco está muito para os outros. E os projetos precisam ir nessa linha, né? Então, no momento da Lua quarto crescente, a gente tem que manter o curso, né? Continuar desenvolvendo a partir daquilo que foi plantado lá na Lua Nova. Não é o momento de dúvidas, de colocar em xeque, muitas vezes, de inseguranças. Mas essa Lua com Marte pode ficar um pouco balançada, né? Eu quero fazer, mas ainda não consigo, né, conciliar essas questões emocionais com aquilo que eu preciso fazer, e a Lua vem ainda, torna isso mais sensível, né? Uma Lua com Marte, às vezes, é muito boa para a gente se autoafirmar na busca daquilo que a gente está querendo, mas em Câncer a gente precisa considerar esses apegos emocionais, essas necessidades. Por outro lado, a gente também pode dar um enfoque mais empático, mais sensível, né? Se a ação que durante esse período todo em que Marte esteve em Gêmeos, se a ação foi muito descompensada, né? As atitudes e tudo mais, essa sensibilidade pode ajudar. Então, nos projetos e nos objetivos, a gente pode empregar isso e dar uma suavizada, né? Às vezes focando. Vamos continuar direcionando, né? Vamos continuar agindo, né? Apontando essa setinha aqui do Marte para onde a gente quer ir, mas vamos trazer também um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade, né? De acolhimento, às vezes, para aquilo que a gente está se propondo fazer, mas também que isso vai se tornar público. E isso precisa ser considerado principalmente quando a gente vai divulgar as coisas, tornar elas públicas, né? E tem que ter essa energia dessa Lua, né? As pessoas vão esperar, inclusive, que tenham esse enfoque, né? Recebam esse carinho, vamos dizer assim, na forma de agir. Então, se não tiver também, porque, como eu falei, fica muito apegado às necessidades emocionais, desestabiliza isso aqui, causa uma irritação, causa todo um rebuliço que pode impactar diretamente aquilo que está sendo desenhado para a realização nesse período. E ainda tem o trígono com Saturno, a energia fluente, que pode facilitar a ancoragem, muitas vezes,
na materialidade, né? Trazendo aquela energia de Saturno que eu repito sempre, mas é uma energia fluente, então requer que as atitudes sejam tomadas de acordo com essa energia para funcionar. E aí, rapidinho, o ascendente caindo em Capricórnio, reforçando mais uma vez isso que eu estou falando, a importância de agir com planejamento, ter uma certa ambição, lembrando que ambição não é negativo se a gente não está passando, né, por cima das pessoas. Isso não é ambição. A ambição no sentido daquilo que eu quero realizar, daquilo que eu quero concretizar na vida e deixar de legado para as próximas gerações, né, para as próximas pessoas que vierem, no sentido aqui do Capricórnio de uma escalada, né, de uma montanha. Então, quero chegar lá em cima, quero chegar ao topo da minha profissão, quero chegar ao topo da minha vida social e por aí vai. Incorporar tudo isso, agindo com planejamento, com excelência, de acordo com as energias de Saturno. E lá no meio do céu, né, a bússola desse período, né, o destino aqui em Libra. Então, já fazendo uma oposição direta à posição do Sol aqui, né, em Áries. Então, o Sol irradiando essa necessidade do Áries de se colocar em primeiro lugar para olhar para as necessidades. E aí a gente precisa harmonizar, de ter diplomacia, né, satisfazer o outro sem esquecer das nossas individualidades, das nossas necessidades, mas na vida pública e na carreira a gente tem que mostrar essa energia de Libra para desenvolver nessa fase de quarto crescente. Então vocês viram lá, Saturno em trígono com a Lua, né? Favorece bastante esse lado que a gente precisa ter um planejamento, uma firmeza, né? Um centro, uma estrutura para seguir o desenvolvimento. Então, nesse sentido, é uma força que vem complementar. Porém, é uma energia fluente, como eu mostrei lá no mapa, e requer que a gente tome iniciativa. Porque senão nada acontece, né? A gente vai continuar sentindo essa tensão emocional e não usar o favorável ali do Saturno, que poderia ancorar, poderia ajudar a gente a desenvolver legal. É uma lua também que está afastando ali do Marte. Então o que isso quer dizer, né? O Marte, que é o regente de Áries, que acabou de ingressar no domínio da Lua, que é Câncer. Então vamos vendo aí como há uma conversa, né, intensa entre Áries, Marte, Câncer e Lua. Então, o que isso quer dizer é que essa Lua está muito energizada para a ação, né? O emocional pode estar favorecendo, mas se a gente não considerar todo aquele papo da insegurança, da gente muitas vezes se basear muito na opinião alheia para tomar as decisões, dessa dependência do Câncer, do outro, que ele considera importante, parar de dar importância para aquilo que os outros me dizem e colocar a importância naquilo que eu quero fazer, pode ser que essas oscilações atrapalhem a realização. O Marte, como eu falei no vídeo do ingresso em Câncer, já está debilitado pela posição ali. Então ele tem as dificuldades dele. E aí vem o lado emocional, a gente precisa equilibrar isso, porque senão fica difícil lidar, né? Difícil agir e continuar aí nos objetivos desse período. E também em março a gente teve a mudança de signo, de Saturno entrando em Peixes, Plutão entrando em Aquário e Marte entrando em Câncer. Então são energias muito intensas que a gente está recebendo. A gente está bastante aí atento, né? Porque o Plutão, né, como eu falei lá no vídeo também do ingresso, não entrava em Aquário desde 1777. E detalhe, né? Ninguém vivo viu o Plutão em Aquário. E principalmente, por mais que tivessem astrólogos na época, ninguém sabia da existência de Plutão. Então é a primeira vez que nós estamos assistindo a passagem de Plutão no signo de Aquário após a sua descoberta. Então isso muda totalmente, porque a partir do momento que a gente descobre um novo planeta, né, pelo menos para a astrologia, isso traz uma importância simbólica muito grande, porque a gente considerava o Saturno o último planeta e a gente percebeu que existia coisas além. E isso muda a percepção, abre, expande, né, a nossa visão de uma forma que a gente ainda está aprendendo, né, como eu falo sempre aqui, é desenvolver essas consciências pós-Saturno, né, Urano, Netuno e Plutão.
Então, é um momento muito simbólico, muito especial, além de toda a fase de transição para a era de Aquário. Isso que eu estou falando sempre aqui é mais um indício disso, de tudo isso que a gente está passando e de todas as transformações que estão por vir. Já tinha falado lá atrás, em 2022, que março ia ser um mês bombástico e está sendo. A gente vai continuar acompanhando tudo isso aqui no Astro Libertação. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque a Lua em Câncer, né? Ela fez contato com Saturno, fez contato com Marte, e o momento que ela ingressar em Leão, ela vai fazer contato com Plutão. Então, essas energias todas de mudanças de signo, principalmente ali passando no início, onde os primeiros graus têm maior intensidade, vão impactar diretamente nessa fase da alunação. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando se inscrever, observa se apareceu a palavra inscrito, porque o YouTube tá tirando meus inscritos. Está sendo um trabalho saturnino crescer o canal na internet hoje em dia, e o YouTube ainda está passando a perna. Na descrição tem os links das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser saber mais sobre esses e outros trânsitos, marcar uma consulta, tem um link para me chamar direto no WhatsApp, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo, e que ela zele por nós sempre.